grande companheiro Humberto Fabre, que vai falar sobre o tema Evangelho no Lar. Por favor, Humberto. Obrigado. Pessoal, boa noite. A Márcia acabou de dizer assim, é grande mesmo, é verdade. Muito bem, desse nosso assunto do Evangelho no Lar, nós trouxemos até numa palestra de assistência espiritual que nós tivemos aqui às segundas-feiras. Nós gostaríamos de iniciar perguntando quem é que tem o hábito da prática do Evangelho no Lar? Quem é que já? Nós, praticamente quase todos. Muito bom, parabéns. Na realidade, todos sabem quem foi a primeira pessoa que implantou o Evangelho no Lar no mundo, não? Exatamente. Foi Jesus na casa de Simão Pedro. Esse livro que nós mencionamos, Jesus no Lar, que é do Espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na sua lição de número 1, ou seja, no primeiro capítulo, ele fala sobre a implantação do Evangelho no Lar na casa de Pedro. É interessante notar que, então, a prática do Evangelho no Lar não é uma prática espírita. Ela é uma prática que está fundamentada no cristianismo, ou seja, é uma prática de todas as religiões que têm o fundamento cristão. Né? Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, católicos, protestantes, etc., têm o hábito da prática do Evangelho no Lar. Mas interessante até notar que no Brasil, a segunda maior igreja evangélica que existe começou com a prática do Evangelho no Lar. Os bispos chamados dessa igreja começaram com uma reunião dentro de casa, aí os parentes passaram a frequentar, parentes chamaram amigos da casa, a casa ficou pequena a sala da casa ficou pequena para acomodar todo mundo, alugaram um salão, do salão se transformou na segunda maior igreja evangélica que existe no Brasil, com algumas ramificações, inclusive, fora dele. Então veja que essa prática não é uma prática exclusiva do Espiritismo. Evidentemente que o Espiritismo estimula também a prática do Evangelho no Lar com maior aprofundamento de conhecimento sobre o porquê e o que acontece, que é uma situação, por exemplo, que Jesus não poderia abordar há mais de 2000 anos. Né? Mas, para começar, na casa de Pedro, o apóstolo, que foi aonde se iniciou a prática, acontecia exatamente aquilo que pode acontecer na casa de todos nós. Por exemplo, a gente costuma reclamar da vida? Não. A gente costuma reclamar do governo? Também não. Do imposto a gente reclama. Aí é que não reclama mesmo. A gente costuma, nós sempre utilizamos uma versão diferenciada do que é a maledicência, né? Porque maledicência é a palavra adequada para aquele que fala mal da vida alheia, né? Fala mal das coisas. Mas o espírita já superou isso há muito tempo. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Não é mais fino? Você há de convir que é muito mais sutil, muito mais delicado. Você acha que acontecia isso na casa de Pedro ou não? Óbvio. E Jesus estava lá. Óbvio que acontecia. Imagina a vida que uma pessoa, uma família levava há mais de 2000 anos. Imagine. Primeiro que o próprio preconceito sobre a mulher. Né? Mas não era só isso. O próprio preconceito ou a própria situação que o indivíduo vivia. Se hoje nós sabemos que no mundo nós temos 7 bilhões de habitantes e temos as informações de que 1 bilhão de criaturas passa fome, proporcionalmente, apesar do absurdo do número, proporcionalmente, se nós recuarmos à época de Jesus, isto era exatamente o inverso. Existia a grande maioria passando fome, porque hoje você tem a grande maioria sendo atendida nas suas necessidades básicas, tá certo? Porque se você tem 1 bilhão e você tem 7 bilhões, 6 bilhões estão sendo atendidos nas suas necessidades básicas.
proporcionalmente, se nós formos há 2000 anos atrás, nós tínhamos exatamente o inverso. Algumas criaturas viviam e a grande maioria tentava sobreviver. Então a casa de Pedro não era uma situação diferente. Agravado ainda pelo fato de que a região toda estava sob o domínio romano. Aliás, grande parte do mundo conhecido era de domínio romano. Dá para se imaginar o que significava o indivíduo dominado em relação ao conquistador, ao dominador. Quer dizer, a vida do indivíduo, os romanos eram muito inteligentes no seguinte sentido: eles, quando faziam o processo da invasão e tomada do local, eles mantinham, para evitar crises e ter que mobilizar o exército e dessa maneira ter dispêndio, que isso tudo custa, eles deixavam o povo manter os aspectos da religião, que era importante, e, ao mesmo tempo, claro, os líderes do povo seriam naturalmente líderes do povo, porém, claro que totalmente manobrados pelos romanos, manobrado pelo poder. Eram verdadeiros títeres, ou seja, verdadeiros bonecos que eram manobrados, mas era dessa maneira que eles administravam sem ter que ficar trabalhando contra a revolução o tempo todo, né, para que a grande maioria, a grande parte da massa não ficasse se rebelando. E aí eles também tinham um detalhe: o pessoal ficar se rebelando não paga imposto. Não é verdade? Gente que se rebela não paga imposto. Gente que está calminha, acomodada, né, bem controlada, paga imposto. E o que eles impunham sobre a situação, sobre a população? Um imposto que, o próprio nome já diz, imposto vem de rei, né, ele é imposto. E na realidade, só que era uma situação que, se a gente reclama hoje, coloca isso em matéria de conquistado, conquistador, era uma situação exatamente de acharque, né? O indivíduo não pagava, o indivíduo era explorado ao máximo. E a coisa passava do dinheiro à situação pessoal. Ou seja, se o cobrador, não é, fosse buscar o imposto, o indivíduo tivesse dinheiro, pagava, ok. Se não tivesse, ia ser parte daquilo que produzia ou criava. Se tivesse um problema na região, por exemplo, no que diz respeito à questão climática, porque se hoje, apesar de todos os controles, tudo que a gente faz, nós ainda sofremos com as questões climáticas, sofremos muito menos, mas existe, principalmente na agricultura ou outros negócios ligados à terra, imaginemos 2000 anos atrás, cuja tecnologia era zero. Então, na realidade, se o indivíduo tivesse um problema climático e não tivesse com o que pagar em mercadoria, ou seja, daquilo que produzia, pagava com os filhos. Porque o cara não ia sair de mão vazia. Via de regra, se a gente pegar o livro Paulo e Estevão, é um livro muito interessante por vários motivos. Um deles, os aspectos da ação dos romanos sobre os conquistados. Gesiel, que se tornaria o primeiro mártir do cristianismo, depois que ele se transforma, ele acaba assimilando a doutrina cristã, ele muda o nome para Estevão e será o primeiro mártir do cristianismo, executado pelo próprio cunhado, que era o Paulo, que não sabia que Gesiel, na verdade, era o irmão da Abigail, de quem ele era noivo. Olha a confusão. Na realidade, o início do livro, a gente vê um processo de desapropriação da família de Gesiel, ou seja, do seu pai, etc., pelos romanos. A gente se espanta, às vezes, né, com esse tipo de situação. E o próprio Gesiel é mandado para as galeras, onde o indivíduo foi colocado como escravo, e colocado como escravo, a duração de vida era muito curta. A gente se espanta, às vezes, mas nós não precisamos ir muito longe. No nosso próprio país, no Brasil, cerca de mais ou menos até de 500 anos, ou seja, na época do Império, o nobre português ia para o Rio, quando a capital estava instalada no Rio, por exemplo, e olhava lá próximo do palácio as casas que estavam construídas, etc., e escolhia a sua vontade e dizia: eu quero essa aqui.
E se nós, por exemplo, estivéssemos habitando aquela casa, no dia seguinte ia lá um serviçal do rei, um lacaio do rei, e botava uma placa escrito PR, que significava propriedade do rei. O que é? Perdeu? Não, os cariocas colocaram uma colocação muito mais interessante. Ponha-se na rua. Porque era PR, então era ponha-se na rua, literalmente. E o indivíduo pegava a roupa dele, da família, seja lá, e tinha que sair porque o nobre ia morar lá. E acabou. Você ia discutir com quem? Você ia reclamar? Mais ou menos você ia reclamar com quem? Aliás, com que direito? Como é que você... Primeiro tinha que chegar na pessoa para reclamar. Mas para chegar na pessoa para reclamar, a situação ia te custar talvez muito mais caro do que sair e ficar por isso mesmo. Isso aí era um assunto, coisas desse gênero, será que acontecia na casa de Pedro? Óbvio que acontecia. Como acontece às vezes na nossa casa, né, em situações de dificuldade, em situações às vezes até mesmo de injustiça. Quando às vezes nós recebemos notícias que não nos tocam diretamente, mas indiretamente, e a gente faz determinadas colocações que não são meramente, a notícia não passa a ser informativa, ela passa a ser formativa dos nossos pensamentos. A gente faz determinadas colocações do tipo, se não é assim, sente-se assim, claro que isso não é genérico, não serve para todo mundo. Se eu tivesse nessa situação, eu faria isto ou aquilo. Isto é um processo onde a gente deixa de ser informado para que a notícia faça parte da formação dos nossos pensamentos. Se indignar com situações de injustiça já é, sem sombra de dúvida, um avanço enorme na vida da criatura. Não há disso a menor dúvida. Porque até muito pouco tempo atrás, e não é questão de séculos, mas é questão de décadas, nós, por exemplo, recebíamos determinados tipos de notícia e não nos abalávamos. Quando hoje nós nos indignamos, isso já é um avanço, porque significa, mas não basta se indignar. Não é? Quer dizer, o grupo dos críticos sempre acha uma maneira de depreciar. Não basta se indignar. É uma realidade, não basta se indignar. Mas também é uma verdade que a indignação começa a mostrar o exercício da solidariedade na criatura. Porque a gente não sai de um ponto e vai para o outro dando salto, porque a própria natureza não dá salto. E se nós somos parte da natureza, nós não damos saltos. Por isso que a tão trabalhada reforma íntima, modificação de substituição de hábitos, porque a gente não tira um hábito e deixa um vazio no local, a gente substitui um hábito pelo outro. Se a gente tem o hábito de falar mal da vida alheia, o hábito para ser substituído tem que ser um exercício de se falar bem da vida alheia. E qualquer outra coisa que a gente vá fazer substituição na nossa vida. Então nós substituímos hábitos. E nós sabemos, uma vez que o hábito está arraigado, não é em corpo físico, é no espírito, porque esse é o comandante, nós sabemos, às vezes, da dificuldade de fazermos uma substituição, porque exige um esforço gigantesco, aquele mesmo que a gente fez quando foi colocá-lo, né, e fazê-lo com que ele se transformasse em hábito. Ou seja, essas situações, então, acontecem na casa das pessoas. Pode não ser normal, como dissemos, não é para todos, mas é uma situação que acontece. É aí que entra exatamente o aspecto do evangelho no lar, não como um mal não faz, ou continuidade de assistência espiritual, como às vezes as pessoas o tratam. Na realidade, o evangelho no lar, ele é ponto referencial, veja, ele é referência da nossa disposição, da nossa proposta em fazermos uma mudança na maneira de pensar para que nossa ação seja naturalmente melhor a partir dessa nossa intenção de mudar. Porque o evangelho, na realidade, como o próprio Jesus trouxe, ele não trouxe uma religião nova, sim ou não? Ele não trouxe uma religião. Jesus não inventou religião. O que ele trouxe foi uma metodologia educacional. O evangelho de Jesus é educação. E ele educa de que maneira? Exatamente
na maneira de nós nos relacionarmos primeiro para conosco e de nós para com o semelhante. Se a gente for buscar na base dos seus ensinamentos, ele sintetiza todas as leis dos profetas no ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de amar a Deus, se geneticamente nós somos criaturas de origem divina, significa que amar a Deus está intimamente ligado a um trabalho de amarmos-nos. Não é verdade? Porque a gente só vai amar o próximo se a gente se amar. Ou tem alguém aqui que consegue amar o próximo sem gostar de si mesmo? Isso é uma incoerência, não é? A gente só consegue fazer o bem para o outro se a gente faz o bem para nós. Agora, claro, evidentemente, que o outro é exatamente o estímulo que nós precisamos para, por exemplo, fazermos transformações dentro da proposta do Evangelho de Jesus. E por isso que a caridade não é um processo que eu faço para o outro. É o outro que me permite que eu exatamente exercite em mim a caridade. Não é verdade? Porque se ele não existisse, eu ficaria comigo mesmo. Veja como é a lógica de se viver em sociedade, né? Como Deus sabe exatamente, a sabedoria divina é impressionante. É dessa maneira que a gente sai de nós mesmos para com o outro. Ou seja, é dessa maneira que o amar a Deus sobre todas as coisas faz sentido em nós mesmos. Nós amamos-nos e saímos de nós para o semelhante. Evangelho no Lar, então, é essa proposta. Essa proposta educacional, de nós nos transformarmos em relação a nós mesmos e de nós para com o semelhante. Na realidade, de religião, se nós formos olhar, o mundo tem de tudo para todos. Não é fato? E quando não tem, alguém inventa. Quando não tem, alguém inventa, se precisar, bota lá, tem a religião do disco voador, tem de tudo. Quando não tem, alguém inventa. Todo mundo vai ser atendido. Por uma razão simples, porque é genético em nós a necessidade do crer. A necessidade, quer dizer, nós sentimos necessidade da relação com aquilo que nos é superior. Isso é uma condição básica que começa no primitivismo da criatura e à medida que a criatura vai evoluindo, este conceito, esta ligação toma uma proporção cada vez mais sutil no que diz respeito à ligação, né? Porque ela não é sutil, porque ela é materializada quanto mais primitivo e mais sutil à medida da evolução. Vai chegar um determinado momento, que é Jesus dizendo isso há mais de 2000 anos. Um dia nós adoraremos Deus em pensamento, em amor em pensamento. Ou seja, é a ligação que a gente vai sutilizando daquilo que um dia a gente adorou, como pedra, aí transformamos em imagens, e aí a coisa foi. E ainda existem culturas que estão relacionadas a questões do animal, né? Então adotam algum animal para considerá-lo sagrado, etc. Ainda, isso não quer dizer que estejam inferiores a quem quer que seja. É uma necessidade do espírito em relação à sua religiosidade, em relação à sua espiritualização, passando por esse tipo de situação, ou seja, por esse momento. Diz o Espírito Charles, através da mediunidade de Ivone Pereira, na trilogia que ela apresenta, que é o Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numier e Nas Voragens de Pecado, o Espírito Charles, através então da psicografia dessa médium, diz que nós não vamos ficar reencarnando na mesma religião o tempo todo, porque se fizéssemos isso, nos tornaríamos completamente fanáticos, o que faz todo um sentido, né? Se nós reencarnássemos, por exemplo, só nos Estados Unidos, para nós não existiria mais nada além dos Estados Unidos. Se nós nos reencarnarmos só em outro país, nós só vamos viver aquela realidade. Como nós somos criaturas dinâmicas, ou seja, o espírito é dinâmico, nós vamos passando por todas as culturas possíveis e com isso embaixo das influências da religião daquela cultura. Quem quiser ver, tem uma mensagem muito interessante num livro que tem até aí na biblioteca circulante, que se chama O Espírito da Verdade. O médium é Francisco Cândido Xavier e o autor é Militão Pacheco,
o título da mensagem se chama O Espiritismo Pergunta, que ele vai falar, ele vai referenciar exatamente esse aspecto das necessidades que nós temos de passar por todas essas experiências, porque são experiências. Como é que eu posso gostar do azul se eu só conheço o amarelo? Veja como é muito mais amplo, então, esse conceito de evangelização do ser. Faz ou não sentido? É através da experiência que a gente acaba não tendo que dar saltos na nossa evolução. A gente faz mudanças e essas mudanças são suaves. Quando a gente não quer mudar, aí a vida vem e não dá salto, mas dá uma certa cutucada. E a gente conhece esse processo como um processo de dor. Mas falando do Evangelho, então, nós já temos o porquê fazê-lo, porque naturalmente ele é essa proposta de mudança, e também a questão da higiene no lar. Ou seja, às vezes a gente se preocupa muito em higienizar tudo e às vezes não pensamos no processo do que falávamos a princípio. A questão da higienização espiritual, ou seja, porque nós emitimos matéria mental o tempo todo no ambiente. O nosso pensamento é energia. Se ele é energia, ele é matéria. Quando nós pensamos, nós vamos colocando este material no ambiente que nós vivemos ou no ambiente onde mais nós estamos. Dá para a gente fazer essa experiência sem necessidade de ser médium, porque antes de ser médium, todos nós temos algo que é conquista, que vem desde lá do vegetal, que se chama sensibilidade. Todos nós temos sensibilidade. E a sensibilidade não é processo mediúnico, é conquista do ser, pode fazer a gente usar e fazer uma experiência simples a respeito disso que a gente está acabando de falar, de detectar que tipo de material que imanta um local onde nós possamos ir. Faça o seguinte, vá numa maternidade e perceba como é que é a vibração ambiente. Como é que é o ar ambiente. Se não é uma coisa mais leve, mais suave, às vezes mais morna. Tem gente que chega a identificar cheiros de determinados tipos de flores, quando o ambiente não permite flor, porque tem muita mãe e bebê que é alérgico. Saia de lá e vá no pronto-socorro. E veja como é. Porque os médicos são frios. Não é por causa disso. É porque lá tem um sentido de urgência, tem medo, tem desconhecimento, às vezes tem desesperança. E isso imanta o ambiente. Na realidade, na casa mesmo, nós podemos fazer esse teste. A gente vai numa casa onde as pessoas vivem mais harmoniosamente e verificamos como é a vibração ambiente. Vamos na casa de alguém que brigue com muita regularidade, que tenha problemas de convivência com muita regularidade e perceba. A gente não precisa ter mediunidade para isso, é a nossa própria sensibilidade que percebe isso. É a mãe que percebe no filho, por exemplo, que algo não vai bem só pelo simples fato de olhar para a criança. E não que a criança demonstre, ela sente, é a sensibilidade que a criatura tem. Então veja que se nós falamos do ponto central da proposta do Evangelho. Agora estamos materializando alguns aspectos em relação àquilo que é o trabalho que é feito na higienização espiritual do lar, ou seja, o hábito da prática, não é? Quer dizer, faça o Evangelho no lar hoje, já está tudo resolvido. Porque a gente demora um tempo enorme para fazer uma implantação de determinada coisa e quer resolver de uma hora para outra. É que nem o problema, a gente demora um tempão para comendo exageradamente, bebendo exageradamente. Aí o organismo apresenta um problema. A gente quer tomar um comprimido e resolver tudo aquilo que às vezes a gente vem cultivando há anos, para de repente tomar o comprimido, essa situação milagrosa resolva tudo e a gente volta a fazer tudo igual do jeito que estava fazendo antes. Quer dizer, a coisa não funciona assim. Não existem processos mágicos, nem tampouco milagrosos. É um processo a palavra já é processo, logo é constância, é regularidade. A gente vai fazendo uma literal mudança, porque você não pega uma energia, tira e coloca a outra, você faz uma transubstanciação, você faz uma mudança vibratória, você faz uma mudança energética, você faz uma alteração de uma energia que, por exemplo, é desequilibrante para uma energia equilibrante. Com isso, todo mundo ganha. Em relação à saúde, de natureza física, em relação às questões de fato, voltar para o lar e não ser uma casa,
Porque casa é algo de alvenaria, é ser lar, que é uma situação acolhedora, etc. Não significa que não tenhamos problemas, que não tenhamos lá algumas situações para serem administradas, etc. Porque isso é normal da vida. Nós não somos criaturas iguais, nós somos criaturas semelhantes. Ora, se nós somos semelhantes, significam que existem opiniões que sejam divergentes, o que é muito natural em criaturas que são semelhantes. E é a semelhança que faz com que nós possamos desenvolver, porque se fosse todo mundo igual, ninguém desenvolvia nada. Porque era criado já com número de série e não haveria desenvolvimento, porque não tem diferença para se fazer um processo, não é de atrito, mas sim é aquela questão de a gente poder fazer lapidação. É que a gente já pensa logo em atrito, mas na realidade é lapidação. Aquilo que eu não estou tão bem, o outro pode me ajudar a melhorar e vice-versa. Veja o quanto o Evangelho faz, a proposta dele é de uma mudança, desde que a gente admita esta proposta na nossa vida. Qual é a importância dele? Se o lar é a escola abençoada das almas, naturalmente nós seremos na sociedade aquilo que a gente aprende em casa. Quem é que exporta o guerrilheiro para a sociedade, para a família maior, senão a sociedade menor, ou seja, a família? Né? Porque a gente conhece família e sociedade, mas na realidade é tudo a mesma coisa. Você tem a sociedade menor, que a gente chama família, e a sociedade maior, que também é família. No seguinte sentido, se todos nós somos irmãos e irmãs, e Deus é Pai de todos nós, é o Criador de todos nós, significa, de uma forma muito simples, de que um dia a gente vai amar a vizinhança como ama, por exemplo, a pessoa querida dentro de casa. Por isso que o Emmanuel falou através do Chico, que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente reencarna numa família para a gente aprender, não é, exercitar a amar meia dúzia de pessoas. Não precisa amar a vizinhança inteira logo de largada. Olha que beleza. Né? Percebeu como as coisas funcionam de uma maneira que seja adequada para o momento que nós estamos vivenciando? Quem vai exportar de dentro da sociedade menor para a sociedade maior é exatamente esse núcleo que a gente chama de família. É quando nós, através da convivência e dos exemplos, vamos colocar na rua, quando não somos nós mesmos, né? E vamos nos posicionar na rua, aquilo que de fato a gente vivencia em casa. Por isso que nós dissemos há poucos instantes atrás, é diferente casa de lar. É bem diferente. E, naturalmente, a proteção e companhias agradáveis. É uma realidade que semelhante atrai semelhante. Eu ando com quem eu gosto, seja esta criatura encarnada ou desencarnada. O meu pensamento, o Emmanuel vai dizer o seguinte: se a máquina digital que hoje a gente usa nos revela por fora, o nosso pensamento nos revela por dentro. E é através dele que nós atraímos e somos atraídos para situações e pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. A gente às vezes morre, não é a gente aqui, não é? Nunca colocamos de maneira que seja generalizada. Mas a gente às vezes morre de medo de espírito desencarnado, quando na realidade a gente anda com os encarnados que nos interessam. Ponto, quer dizer, a situação não é receio do outro, né? Preocupação com o outro. A gente não tem que se preocupar com o outro. A gente tem que se ocupar conosco. E isto não é uma postura egoísta. Isto é uma postura de cuidado. Eu preciso cuidar de mim. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Mas às vezes a gente ora e vigia a vida do vizinho. É diferente. A gente é o vigiar aquilo que eu sou e aquilo que eu pretendo ser, ou seja, os meus objetivos, e orar para me fortalecer no sentido de colocar em aplicação aquilo que eu pretendo ser através daquilo que eu faço no dia a dia. Então, olha os benefícios aqui de novo, na harmonia dos familiares e boas vibrações.
E, naturalmente, a evangelização, que nos prepara para as lutas da vida, do dia a dia, e, ao mesmo tempo, é, naturalmente, a catapulta, ou seja, o alavancador do nosso progresso espiritual. Porque aquilo que a gente trabalha dentro do lar, não é aquilo que a gente já disse que reflete na sociedade, mas é aquilo que, de fato, a gente vai levar. Não menosprezando os nossos objetivos, as nossas conquistas, aquilo que a gente tem de interesse ainda de conquistar e aquilo que nós que já conquistamos. É aquilo que nós vamos levar. É aquilo que é o verdadeiro tesouro, quando Jesus disse. Quando ele disse, aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, as criaturas se prendem naquilo que dão valor. Quando ele falava, não é a questão de menosprezar aquilo que a gente conquista, é saber usar. Aliás, era o Bob Marley que tinha numa letra das suas músicas perguntando o seguinte, por que que a gente ama as coisas e usa as pessoas, quando a gente deveria amar as pessoas e usar as coisas? Quando a gente ama as coisas, a gente se prende nelas. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, estava dizendo, onde é que tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Veja que não é? É sabedoria mais do que milenar, passa de um milênio. E diante das dificuldades, as perseveranças e pontualidade em relação à nossa proposta, porque mentor espiritual não precisa de disciplina. Quem precisa de disciplina somos nós. Mentor espiritual é disciplinado, por isso ele é mentor. Não é verdade? Porque se ele não fosse disciplinado, imagina, você faz uma prece para o seu mentor não aparece. E quando ele aparece dizendo, nossa, mas hoje eu estou numa deprê miserável. Aí você pensa, pô, eu não preciso de mentor. Na verdade, para ter uma coisa dessa, é melhor eu ficar do jeito que eu estou. Na realidade, quem precisa de disciplina somos nós. Então, o Evangelho no Lar também é, para a criatura, um disciplinador. Porque ele começa, nós vamos escolher a dia, a hora, etc., seja aquilo que for mais conveniente, ele passa a ser um disciplinador para nós. Nós exercitamos a disciplina. Veja que tudo é trabalho para nós mesmos, né? E a gente faz aonde der. Nós tivemos esse caso que a gente colocou, sala, cozinha, banheira, porque um amigo nosso, expositor de uma outra casa espírita, resolveu implantar o Evangelho no Lar. E como o Evangelho no Lar não é imposição para as pessoas, já não vai impor, não é, para ninguém aquilo que nós aceitamos. Agora, Emmanuel é feliz em dizer uma coisa. Não se esqueça, aquela árvore frondosa, cheia de flores e frutos, quando começou tinha uma pequena estaca para sustentá-lo. Então, na questão do Evangelho no Lar, é melhor a gente ser estaca do que pedra de tropeço. Não é verdade? Quando a gente quiser se propor a fazer Evangelho no Lar, se as pessoas, se a gente não viver sozinho ou sozinha, não aceitarem, lembremos-nos disso. É melhor ser estaca do que ser pedra de tropeço. Não é fato? Porque a estaca auxilia no crescimento. A pedra de tropeço não. Na realidade, ele fez a proposta para a esposa e filha e ele recebeu, né, um claríssimo, em alto e bom tom, não. Aqui, não. E ele foi para todas as criaturas que vivem num lar, existe a hora sagrada do banheiro. E ele implantou o Evangelho no Lar, no banheiro. Qual o problema? Você acha que tem espírito que vai dizer assim, no banheiro eu não vou. Aí no banheiro eu não vou. 10 minutos, até porque ele fazia sozinho, fazia o Evangelho no Lar no banheiro. 2 anos de banheiro. Você acha que a coisa ficou fácil? Porque aí a esposa convidou-o para se transferir com os espíritos dele do banheiro para o quarto. Podia ficar muito gelado lá, os espíritos podiam ficar resfriados, então vai do banheiro para o quarto. Aí foi todo mundo no banheiro, quer dizer, todo mundo, ele, né? Aí os espíritos com ele para o quarto. Mais 1 ano e pouco de quarto. Aí ela convidou-o para ir para a sala, não que fosse ficar junto com ele, em absoluto. E eles foram, ela e a filha assistiam lá a programação delas no quarto, enquanto ele fazia lá o Evangelho no Lar na sala. Tomou mais lá uns quase 10 meses, até que a filha, curiosa, resolveu começar a frequentar, e depois de mais um bom tempo a esposa. Isso pode também não acontecer. Ok? A gente leva a proposta, isso pode não acontecer, mas, de novo, lembremos-nos do ensinamento de Emmanuel. Né? A gente implementa e implementação não é imposição. Nós fazemos em benefício de todos, sem ter que querer obrigar ou querer, não é, impor para quem quer que seja.
Até porque existe não espíritos, o problema do espírito encarnado familiar. Toda vez que você quer acender uma luz, vem um cara que quer apagar. Né? Isso é da vida. As pessoas são assim. Às vezes tem o grupo que quer fazer e o grupo que não quer que você faça, e ele nem sabe por que ele não quer. É pelo simples fato de que vai me tirar do conforto. É porque a pior coisa que tem é tirar alguém do conforto. Sempre foi feito assim. Não é isso que às vezes a gente ouve? Sempre fez assim, deu certo. Vem você agora que fala, deve fazer diferente. Não é às vezes isso que a gente ouve. Mas porque de repente é mais dinâmico. Não, mas sempre foi assim. É uma realidade, é a questão de sair do comodismo. Então, às vezes, a criatura não quer sair do comodismo, mas ela não tem nem consciência de trabalhar contra. Ela simplesmente se acomodou naquela posição. E fica mais complicado. Então, não pensemos que a gente encontra pela frente gente que quer trabalhar contra porque tem alguma coisa contra a gente. Ao contrário, às vezes é uma pura e simples condição de comodismo. Por quê? E outra situação que a gente tem que entender é o seguinte, a convivência com vibrações desequilibradas também acaba se criando hábito. Né? Ou seja, a preguiça é um exemplo. A pessoa às vezes gosta daquela situação, vive aquela situação. Por quê? Porque se habituou a ela. Quando você diz assim, nós vamos sair dessa situação, é um choque. Né? Vamos mudar essa maneira de pensar, de ver, ou seja, de viver, é o choque. Você está querendo melhor, mas veja, o hábito acabou, não é? Acabou se implementando, acabou ganhando espaço. E aí essa situação pode acontecer. Opa, não era isso. E como é que a gente pode fazer o evangelho no lar? É simples. A gente marca dia e hora, porque a gente já falou, né, da questão disciplinar, essa questão de receber a visita de Jesus, ou seja, nós nos abrimos para a proposta do Evangelho. E é Jesus que fala, não é essa situação de que Jesus tem que estar lá, etc. Não é esse o ponto. Ele mesmo vai nos ensinar, dizendo que quando nós nos reuníssemos, e essa não precisa de mais de uma pessoa, porque tem uma colocação que é atribuir a Jesus. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem, estiverem reunidas em meu nome, ali estarei presente. Se você estiver sozinho, como é que fica? Não tem ninguém? Ele não vai comparecer porque você está sozinho? Veja que isso foi uma distorção no ensinamento dele. Isso era para fazer proselitismo dentro de igrejas. Nós não estamos criticando igreja nenhuma, mas essa foi uma postura de proselitismo, ou seja, de trazer gente. Porque você está sozinho, Jesus então diz, olha, você está sozinho, eu estou fora. Faz sentido? Uma criatura que te ama, você está sozinho, eu estou fora? Se a criatura te ama, ponto. Ele está contigo. E ele está contigo como? Todas as vezes que nós tentemos fazer, nós estamos falando de tentar, não estamos dizendo que está materializado, que a gente tente fazer aquilo que ele ensinou, Jesus está em nós. Não é fato? Porque a gente está falando de tentativa, porque a gente sabe que para materializar, ou seja, deixar em definitivo, são exercícios a serem feitos. Então, essa é a condição. Jesus está conosco toda vez que a gente tente fazer alguma coisa que ele ensinou. Ele vive em nós. Por isso que Jesus é vida. Não é uma estrutura que a gente deixou endeusada longe da gente. Colocamos Jesus distante. Jesus é presente. É presente em nós toda vez que a gente busque fazer, ou faça a tentativa de pegar uma das lições dele, não é pegar o evangelho inteiro, e colocar em prática na vida. Esta é a condição de tentativa. Aliás, é o próprio codificador Allan Kardec que diz que o espírita será reconhecido pelo esforço que faz para trabalhar as suas más inclinações. Ele não disse que o espírita será reconhecido quando estiver totalmente reformado. É pelo esforço que faz. Então, o indivíduo, quando se esforce, ele está se evangelizando, ele está trabalhando na sua evangelização e está vivendo Jesus. O Evangelho, ou outro livro opcional, significa dizer o seguinte: nós espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes a pessoa quer usar o Novo Testamento. Isso não é problema. O que a gente tem que ter é uma coerência em relação a estudar. A gente não vai ficar abrindo ao acaso, porque a proposta é de estudo do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a facilidade de explicar as passagens e o ensinamento do Cristo. Essa é a situação. Prece inicial a gente faz, então marcamos dia e hora, e é aquilo que for mais confortável para nós ou para a família. Não é?
Então não tem horário que não seja bom. Tem que ser um horário confortável. A gente já chegou a ouvir uma vez que depois da meia-noite não era bom porque o bicho pega depois da meia-noite. São as incoerências que se encontram. Você vai fazer no horário que seja confortável. Prece inicial é prece do coração. Prece é falar com Deus, é falar com Jesus. Não existe formalidade em prece. É falar com a pessoa que nós amamos ou que nos ama, a gente não é formal. A gente não chega com formalismo. A gente chega com educação, mas não com formalismo. Então, prece é falar, é coração aí. Ah, mas eu gosto de fazer o Pai Nosso e sinto isso. Ótimo. Mas se eu quiser fazer outro tipo de prece, é aquilo que o coração fale. Leitura e comentários, a gente faz uma leitura, se pega o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o prefácio lá, um pequeno trecho, e faz um comentário. Leitura em voz audível e comentário em voz audível por uma razão simples. A concentração é maior do que ler mentalmente. Quando a gente lê mentalmente, a dispersão pode ser maior. Não é porque o espírito precisa ouvir, porque eles não ouvem por aqui, como a gente. Se eles ouvissem por aqui, quando eles falassem, eles tinham que fazer um fenômeno de voz direta e a gente saía correndo todo mundo da sala. Não é verdade? Então eles não ouvem por aqui. A gente pensa primeiro do que fala. Só que é tão rápido que a gente entende que de repente não pensa, mas o pensamento que eles captam. A ideia da questão da leitura em voz audível é para o dinamismo da nossa concentração. Às vezes a leitura mental, uma palavra ali é gatilho para a gente viajar para distâncias gigantescas. E quando volta, eu não lembro nem o que eu li. Então esta é a ideia. E o comentário é um comentário simples. Nós não vamos ficar fazendo disputa literária de espiritismo se tem outras pessoas dentro da sala. Né? Quer dizer, não é assim do jeito que você comentou, não. Você comentou está errado, pronto, acabou o Evangelho no lar. É um entendimento da pessoa e não necessariamente. Né? Se a pessoa entendeu da maneira azul e a gente da maneira amarela, está tudo bem, é o entendimento da pessoa que vale, é a maneira da pessoa se manifestar a respeito disso. Fazer vibração. Vibrar não é pedir para alguém interceder por nós. É doação nossa para o semelhante. Então, vibrar é pensar bem, é desejar o bem para o semelhante. E como se trata de uma reunião de Evangelho no lar, a não é sessão espírita. Até porque é uma reunião sozinhos, ou sozinha, em média, 10 minutos. Se tem mais gente, máximo 20 minutos, podendo chegar no máximo a meia hora. A proposta não é uma sessão espírita, é Evangelho no lar. Então, na realidade, para o problema simples, a gente toma um comprimido dentro de casa. Para o problema mais sério, nós vamos, por vezes, necessitar de hospitalização. Para um problema muito sério, a gente vai precisar fazer cirurgia. E a gente não faz cirurgia na mesa da cozinha. Então, na realidade, para a situação simples, é dentro de casa. A situação mais delicada é na casa espírita, porque está aparelhada para isso. Então, nós vamos fazer vibrações no que diz respeito ao nosso lar. Vibramos pela paz do mundo, vibramos pelos nossos familiares e amigos, né? Saúde e paz, se tiver gente enferma, saúde e paz, etc. Vibramos pelos nossos lares, por nós mesmos e encerramos a vibração. Não é vibração para a gente começar a trabalhar com situações que são muito delicadas. E também vibrar, fazer caridade é objetividade. Caridade a gente não fica fazendo discurso, a gente é objetivo, não é isso? Caridade é objetividade, é clareza, é o ajuda e passa, segundo Emmanuel falou. Não é fazer vibração que começa com aquelas situações, porque a gente foi numa reunião certa feita, porque a gente já nos convidaram para várias reuniões. A gente faz palestra e às vezes as pessoas dos centros nos convidavam, etc., nos convidam. A gente foi para uma que a pessoa fez uma vibração pela família. Primeiro para todos os encarnados, a família era gigantesca, nome a nome. Depois, quando ela foi para os desencarnados, tinha uma família, como a família era grande, tinha gente desencarnada que não acabava mais. Chegou uma hora que tinha 20 minutos de vibração, estava todo mundo vibrando para parar a vibração, porque ninguém mais aguentava aquilo que estava acontecendo. Que é simples, porque você se desconcentra. Né? Teve uma que foi vibrar, numa outra reunião, foi vibrar para o tal do tio José. Aí começou a vibração para o tio José, vamos agora sair do ambiente em direção ao hospital tal. Ele disse, vai demorar essa viagem vai ser demorada. Aí
falou o nome do hospital e o endereço. Mas aí vai demorar para chegar. Aí chegou no hospital, mas chegou rápido até, né? Foi mental, então chegou rápido. Aí entrando pelo hospital, vamos vibrar pela portaria, disse Jesus amado. O tio José está doente, por que não vibra para o homem direto? Aí passa pela enfermaria, passa pelos médicos. Quando chegou lá no tio José, o indivíduo, se tiver encarnado, já é uma glória. Imagina se tiver vivo, já é uma glória, já é uma bênção. Aí chegou no tio José, meu Deus, o tempo. As pessoas se desconcentram. Outra coisa, nós acabamos nos impressionando, nós formamos imagens mentais. Nós estamos formando imagens. Então a gente lembra de um problema, já vai no problema, cria imagens. Quando na realidade vibremos saúde para o tio José. Se quiser mencionar o tio José, vibremos saúde para o tio José, ponto. Só leva saúde para o tio José. Não precisa fazer viagens, né? Numa outra situação. Você está achando graça, mas é verdade. Isso a gente presenciou. Numa outra situação, o indivíduo diz assim, vibremos pelo universo. Diz, meu Deus, não vai chegar na Terra nunca. Porque vibrar para o universo. Aí o cidadão tem que passar pelo sistema solar, chegar na galáxia, passar pelo sistema solar, chegar na Terra, e até chegar dentro de casa. Olha o tempo. Você acha que as pessoas se concentram? É óbvio que não. Fica todo mundo formando imagem, a pessoa está viajando no universo, a vibração deixou de ser. Quer dizer, é ser objetivo. Eu vou fazer caridade, eu não fico fazendo discurso. Eu faço aquilo que eu me propus. Acabou, morreu o assunto. E o detalhe de prece final. A prece final é prece do coração. Eu boto água ou não boto água para fluidificar. Do jeito que você quiser. Como a gente falou de tempo, só para concluir em relação à água. Se eu não colocar água para fluidificar, não significa que as pessoas que precisam não sejam atendidas. Todos serão atendidos. Não é mandatório. Se eu quiser colocar, eu coloco. Eu quero dar para o periquito, o cachorro, o papagaio e botar nas plantas. Não tem problema. Isso não é problema. Mas eles não vão levar uma overdose de água fluidificada? Não, não vão. Não vão porque cada um retira aquilo que é necessário para si. E o animal que não tem consciência, por exemplo, né, ele vai assimilar aquilo que é importante para ele. Então, não é o problema. Eu tampo ou destampo a garrafa. Até nisso tem situação que é um absurdo. Chegamos a ouvir o seguinte, que se o vasilhame for grande e você colocar um pires, é bom colocar um pires, porque só a entidade superior consegue botar o fluido ali dentro, porque a entidade inferior não consegue levantar o pires. Você está fazendo evangelho no lar. Veja as incoerências. Tampa ou destampa. O fluido não está nesta dimensão. Ele vai ser colocado na água se tiver tampa, se não tiver tampa. Né? Imagina a entidade inferior no reunião de evangelho no lar, falando de Jesus, a entidade inferior, lá com um potinho de vibração negativa para botar na tua água. Ora. Mas são as coisas que sai da proposta para virar ritual. E às vezes a gente é louquinho por um ritual. Sai da proposta que é a evangelizadora para virar ritual. Aí tem que ter, se não tiver a toalha, tem que ter a toalha e tem que ser branca. Porque se for de outra cor, pode ter problema. Então tem que ter toalha, aí tem que botar água, tem que colocar planta e não sei. Chega uma hora que virou ritual, quando a proposta é nos evangelizarmos, é trabalharmos nós mesmos, e se tiver pessoas conosco, nós trabalharmos esta relação dentro da proposta do Evangelho do Cristo, ou seja, que é metodologia de educação, a gente se relacionar bem conosco e com o semelhante. Isso é o Evangelho no lar. Não é claro, as coisas de bom gosto, ninguém vai dispensar situações de bom gosto, sequer se tem possibilidade. Mas não é o ponto central. O ponto central é nós vivemos Jesus. E às vezes a gente diz assim, a gente precisa abrir as portas para Jesus. É verdade. As portas do coração. Para que ele entre e a gente feche a porta. E não deixe ele nunca mais sair das nossas vidas. Muita paz. Obrigado.